aqui é Antônio Marques, você está no canal Shapeado aos 40, muito obrigado pelas visualizações, pelos donates e pelos 300 inscritos. Agora já são mais, né? Mas até o início dessa gravação aí, estava em 300 e poucos inscritos aí. Quero agradecer demais esse fortalecimento de vocês todos. E eu nem ia fazer vídeo sobre o Pouso do Rodo, aquela coisa toda, né? Porque a gente já bem sabe como funcionam as coisas aqui nesse país, né? Mas como esse vídeo aqui no canal desse mano aqui ficou bem bacana, né, cara? O Marcos Androcioli, Italiani, tutti buona gente, já englobou outros assuntos também ali, e eu resolvi trazer aqui e passar a minha visão e experiência sobre todo esse contexto aí. Bora pro vídeo. O cantor de funk MC Pose do Rodo foi detido hoje num condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Ele passou por uma audiência de custódia, mas teve a prisão mantida pela justiça. Não tem nada a dizer. Tantas mulheres, Davi. Tantas mulheres que apostaram e votaram em você pra você ganhar o prêmio milionário do Big Brother. Tá comendo pipoca, sorrindo, fazendo 10 dentes em uma situação tão séria como essa. Com a Cariúcha? Não, assim, a minha me deixar falar hoje, né? Oxê. Porque se ela não for amiga, que aí eu peço pra sair. Que fica ali do lado de fora. Thaís, entenda que o programa aqui é meu e você é, pessoa, você é convidada. Então você tem que não ter é oficial. E você tem que saber receber a convidada. Não, meu amor. Amor, eu falei em cima de Léo Dias. Ah, meu amor. Que é Léo Dias é Léo Dias. Eu não sou Léo Dias. Você grita sua Não, mãe. é pra você entender o nível. Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal. Finalmente sextou e sobe o som porque hoje é alegria, hoje é dia de descontração. O final de semana tá chegando e eu quero agradecer demais o seu carinho. Agradecer demais a você que permite que eu entre dentro das suas casas a semana todinha. Eu sei que muitos de vocês, mais de 70%. Eu pedi humildemente que vocês sigam o canal desse cara aí, conteúdo bem bom, já vi alguns vídeos dele aí, cara, o cara bem descontraído, mas traz verdades assim muito pertinentes à nossa realidade e que eu vejo poucos canais trazendo, né? Tem bastante coisa de famosos, fofocas, enfim, mas tem sempre aquela linha de curva de evolução que a gente pode estar se baseando aí com as excelentes colocações desse nobre comunicador. Assistem os vídeos pela TV e reúnem a família ali no sofá para me acompanhar todos os dias e ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundinho mais ceboso dos famosos. De coração eu te agradeço e já quero pedir, deixa o seu likezão. Ele usa essa expressão ceboso, né, sobre o que as pessoas fazem de ruim ali, os famosos e tal. É muito engraçado. Porque esse like ajuda muito o canal a alçar voos maiores. Você sabe, se aparecer opção hypar. Lembrando, minha gente, que dá pra curtir o vídeo na TV também, viu? Tem muita gente que não curte porque fala que assiste na TV, mas tem como e é muito fácil, tá? Você já sabe, depois da vinheta eu conto tudo pra você. Minha gente, tem acontecido coisas bem sinistras aqui na República da Brazuela. Só vai reforçar, assistir só uma parte desse vídeo, não assistir ele todo, né? Então, eu sempre falo aqui no início os que eu assisto, os que eu não assisto. Mas pode ter certeza que a minha reação é sempre muito espontânea dos acontecimentos de cada vídeo. Primeiro, minha gente, o MC Pose do Rodo foi preso pela polícia. E aí começou um mimimi geral dos artistas lacradores dizendo que ele só foi preso por conta da sua cor de pele e que ele era inocente. Mesmo a polícia dizendo que tem fortes indícios de que ele fazia parte de uma facção chamada Comando Vermelho. Aquela mesma do papai do Oruan, sabe? Bom, minha gente, ele foi preso e ontem teve a sua audiência de custódia. O juiz entendeu que existem indícios suficientes para deixá-lo mais tempo lá e pediu uma prisão temporária. Tudo isso para apurar os possíveis envolvimentos do cantor. Praticamente todas as músicas do MC Pose do Rodo fazem apologia à criminalidade e ao tráfico de drogas.
Fora isso, ele tem se apresentado em alguns locais comandados pelo Comando Vermelho e utilizado pessoas fortemente armadas com fuzis e pistolas como seus seguranças particulares. Então, né, era por conta disso que eu não queria fazer esse vídeo, né, porque a gente sabe como funcionam as coisas por aqui. Isso tudo é um jogo de interesses, né, então esse submundo, ele é interligado lá com o alto escalão também, né. Não queria fazer esse vídeo para isso, para não fazer esses links aí, porque eu sei que eu posso me ferrar, mas, cara, eu não tô nem aí, cara, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de represária, né, cara? E a minha missão é essa aqui, é trazer a realidade a quem quer ver e trazer também o entendimento para quem ainda é leigo, para quem ainda acredita no sistema, para quem ainda acredita no Cavaleiro Branco, né, cara? Não existe, não tem mais salvação, né? Então, se tu não fizer por ti e pra tua família, esquece. E é por isso que eu tô aqui, pra te auxiliar nessa caminhada, né? Eu já tô alguns poucos degraus à frente de muita gente aqui, né? É atrás também de muitas, né? Mas eu acredito que a grande maioria que tá nesse processo de evolução, né? É uma curva que eu já trilhei um bom caminho, né? E eu posso auxiliar vocês, como já falei, sou empresário, trabalho no ramo imobiliário, tenho algumas fontes de renda, já vivo acima da margem, né, há bastante tempo, e eu quero trazer isso aqui também junto com essa construção de vida, de evolução, de mentalidade, de shape, né, que eu fiz, tudo que eu fiz e faço, estou passando aqui para vocês, né, mesmo já com uma idade avançada de 40 anos, né, e eu sei que muita gente, né, dessa idade acha que já acabou, mas não, a gente tem muita coisa para fazer. E a galera nova pode aprender com os meus erros, com o erro dessa geração aqui. E não fazer a mesma coisa, porque eu já ensinei ao meu filho a fazer isso. Tenho um filho de 25 anos, né, então passei para ele todos os meus erros e ele pulou todas essas etapas aí. E tá super bem, é isso que eu quero para todo mundo aqui nesse canal. E voltando ao Pozo do Rodo, né? Então, ele só foi libertado, ele teve todo esse alvoroço aqui só para encobrir alguma coisa, ou aumento do INSS, outra coisa que tá rolando, né? Não quero entrar na esfera política, só tô passando aqui para vocês mais ou menos como a coisa funciona. Ou esse cara vai lançar algum álbum, algum curso, alguma coisa nesse naipe aí, né? Então, essa estronda toda, esse barulho todo, com certeza tem alguma coisa conectada ali nas entrelinhas, né? É várias coisas. Deixando bem claro, cara, não tenho nada contra o MC Pozo do Rodo. Já tem muita chapiscada naquele dia, tá ali, ensolarado, muitos hotéis aí, das mulheres maravilhosas, beijo a todas. E realmente a gente tem que aceitar essa realidade, né, que as coisas não vão mudar a partir do governo. A gente precisa fazer algo para mudar a nossa própria realidade, coisa que eu já fiz atrás, coisa que eu quero passar para vocês também, que é possível fazer ainda hoje. Mas obviamente esse não é o mote do vídeo, né? É só para trazer mais ou menos um novo olhar, ou abrir os teus olhos para a realidade do mundo, né? Ou do Brasil, enfim. Minha gente, que dá a entender pra polícia que realmente ele tá com o pezinho sujo de lama. Mas aí, minha gente, várias pessoas e personalidades da mídia, como MC Cabeludinho, MC Oruan, Erika Hilton, só gente boa, saíram em defesa dele. Eu vou abrir um parênteses aqui, minha gente, pra falar pra vocês que eu... Olha o tipo de gente que foi fazer a defesa do MC Pozo do Rodo, né, cara? Só gente maravilhosa, né? Oruan.
Nem vou falar nada desse otário aí. Eu sei que o racismo estrutural existe e é forte em nosso país. Mas a gente tem que separar o joio do trigo, né? Tem muita gente que sofre. Já falou um ponto bem bom sobre racismo, né? Então aí, pra quem é negão, pra quem é dos amarelos, pra quem é dos marrons aí, né? Hoje em dia, a etnia mundial, ela está dividida nesses pontos. E brancos, obviamente, né? Mas aqui a gente vai falar do grande problema em si, né? Então, um conselho que eu dou pra te fugir do racismo da cor de pele, porque existe vários tipos, né? Existe o racismo de classe, o racismo de hierarquia familiar, enfim, racismo de... cara, são diversos tipos, né? Não vou elencar cada um, mas para te fugir de todos os que tem, né? Sobre a tua... Acho que quando tu fala da tua proporção corporal já é outra coisa, né? Gordofobia, enfim. Eu não sei em que se enquadra isso. Mas para te fugir de tudo isso aqui se desenvolvendo e ganhando dinheiro e sendo habilidoso em alguma coisa. Eu sou habilidoso em vendas. Eu vendo qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, porque ao longo desses 11 anos de vendas, eu desenvolvi várias habilidades que são pertinentes e eficazes para que eu seja um bom vendedor. Vou elencar algumas poucas: copywriting, especialista em copy de venda, sou especialista em tráfego pago, não é tráfico. Sou especialista em networking, dentre outras muitíssimas coisas, né? Psicologia, entendo bastante. Então, tenho um repertório muito bom por ter lido bastante livros, por conhecer bastante pessoas, por trabalhar em áreas que têm pessoas de grande aporte e ter acesso a pessoas com margem de lucro muito acima da maioria. Esse combo faz com que eu me torne um excelente vendedor, né? Então, quando tu te torna habilidoso em alguma coisa que é essencial para o mundo, o racismo ele é velado, né? É um outro tipo de racismo também. O que é o racismo velado? Tipo, as pessoas te aceitam, né? Por causa das tuas skills, né? Mas por trás ela fica falando: bom, esse negão tá ali, né, cara? Tem que pagar esse negro pra tá ali, porque não tem nenhum branco que sabe fazer o que ele faz. E é isso aí, cara, né? E é assim que o mundo funciona e é assim que eu aceito, porque muitos dos lugares que eu frequento não tem pessoas da minha cor, cara. E nunca, vou falar bem a real aqui, cara, nunca liguei pra isso, nunca fiquei pensando: por que não tem nenhum preto aqui, meu? Eu quero que se foda. Porque a pessoa tem condição de fazer o que ela quiser, quando ela quiser e como ela quiser. E infelizmente as pessoas de pele escura se contentam com um saláriozinho ínfimo no final do mês e com a sua cervejinha, né? Com a sua folga no seu sábado, no domingo. E é por isso que elas não conseguem ascender a alguns lugares e não entendem como um negro ou como uma pessoa de classe baixa, né, pessoa pobre, consegue atingir patamares que elas não conseguiram, né, por pura preguiça, acomodação e falta de informação. De racismo, mas tem muita gente que realmente é errada, tem um pezinho na lama e faz coisa errada demais. A gente não tem que passar um pano pra gente que é membro de facção, não é verdade? Bom, minha gente, os artistas pararam um pouco de defender ele depois que ele se ingressou ao complexo prisional. Tudo isso porque ele se declarou faccionado ao dar entrada no presídio. Ele deu um flagzinho ali, minha gente, na sua ficha de ingresso penal, dizendo que faz parte do Comando Vermelho. Então, né, chovendo molhado aqui, mas obviamente ele fez isso pra
ficar com a galera dele, né? Pra não ter represálias, então, pra não ser esculachado, né? Então, pra ter as regalias de todo faccionado do seu grupo pertencente, né? Depois disso, Oruanzinho ficou nervoso. Resolveu fazer um protesto pelas ruas do Rio de Janeiro, cheio de motoboys, baderna e metendo fogo em tudo. Olha só isso daí. Pedra a moto, se prepara, só um sinal verde. Moto, se prepara, só um sinal verde. Olha aqui. Aquele bagulho do rolê. Aí. Amarelo. Infelizmente isso aqui é uma realidade que eu vi anos atrás o Guru falar sobre isso, né? Que ele meio que ia se afastar do funk, porque o funk tem, muitos MCs têm correlação com essas facções aí. E o cara foi massacrado, né? Foi meio que cancelado por alguns MCs, né? E hoje tu vê que ele falou a verdade, ele voltou atrás, obviamente como influencer, como uma pessoa pública, né? Ele voltou atrás, pediu desculpa pros caras e tal. Mas o cara já tinha dado essa letra aí, né? E é a realidade. Hoje a gente vê, 2025 aí, um cara liderando aí uma baderna, né? Porque isso aí não é protesto. Eu até elogiava ali essa galera do motoboy, né, cara? Pela união e pelas coisas, cara, mas, tipo, nesse caso aqui, cara, não vejo nexo, né? Mas, enfim, obviamente deve ter alguma grana rolando aí, senão os caras não iam fazer isso aí, com certeza. Gente, o que vocês pensam a respeito disso, hein? Se vir lacrador defender bandido aqui nos comentários, vai aguentar, vai levar, hein? Bom, mas falando em gente cebosa, a gente vai passar para um nível ainda maior. Vamos falar do influenciador Ítalo Santos. Essa semana, uma vereadora da Câmara Municipal... Esse cara aqui também, cara extremamente polêmico. Há anos atrás já falaram dele. Tô tentando puxar na memória aqui qual foi o influenciador, cara. Eu acho que foi o Ryan Santos, tenho quase certeza. Se não for, eu vou colocar aqui. Mas se... Quer dizer, meu editor, né? Não sou eu, sou youtuber grande. Mas se eu não colocar nada, com certeza foi ele. Eu vou pesquisar aqui. Que já tinha falado desse cara aí sobre um suposto envolvimento de aliciamento de menores, de ofertar essas pessoas menores aí em troca de favores, né? Tudo supostamente, né? Não estou comprovando nada, né? Ficou bem... tiveram bastante provas na época, né? Mas não me lembro porque não foi adiante, né? Mas obviamente deve ter um interesse, né? Nisso, tanto que ele está com o núcleo mais desejado entre os homens mais poderosos, né? Que são mulheres novas, mulheres... com aquele savoir-faire ainda da juventude, né? Mulheres férteis ainda, e com possibilidade de prover muitas coisas para os homens já bem estabelecidos nas suas carreiras, né? Então existem esses rumores, né? E tem duas ali bem famosas que são as pessoas que puxam meio que esse business desse cara aí. E também eu tinha mais uma coisa para falar sobre isso. Daqui a pouco eu volto aqui e eu paro o vídeo para falar de novo. João Pessoa, na Paraíba, resolveu fazer várias denúncias acerca do influenciador. Ela disse que Ítalo Santos faz parte de uma rede de exploração de crianças e adolescentes, utilizando... Tudo que eu falei antes do mano já falar, porque eu já tinha escutado sobre isso, né?
Só que agora o grande problema é que esse cara tá gigante, né, cara? Ele tem centenas de milhares de seguidores e já tá rico também, então agora fica mais complicado chegar nesse cara. Eu lembrei o que eu queria falar antes. Parece, supostamente, que os adolescentes, né, são deixados na casa desse cara ali depois de serem emancipados pelos pais, né? Então os pais acho que assinam um contrato, alguma coisa ali, e esses adolescentes eles vão trabalhar com esse cidadão aí. E a outra coisa é que eles não têm acesso às redes deles, né? Se eu não me engano, ele controla tudo. E tem algumas outras bizarrices aí que a gente vai acompanhar no vídeo. Essas crianças quase como escravas e dando incentivo financeiro aos pais para que essas crianças passem ao seu convívio na sua casa. Essa parte eu não lembrava, né? Então, além da emancipação, os familiares têm um valor ali que eles recebem para agenciar a carreira dos seus filhos. Cara, o Brasil é um troço horrível, né? Surreal, cara. Enfim, eu já me coloco no lugar dessas pessoas que estão passando lá, né, cara? Enfim, bora pro vídeo. Trazem elas para suas casas e as meninas ficam lá, feito, vamos supor, parecem mais escravas. Ele que já está sendo acusado. O influenciador Ítalo Santos é acusado de... Escrava chupiscal, velho. Meu Deus. Chupiscal. É que um pai e uma mãe permitem uma coisa dessa. De moral. Ex-funcionários de Ítalo Santos relatam jornadas exaustivas e acusações de dentro das funções de segurança e motorista. A gente vê que nas redes sociais dele, ele explora adolescentes fazendo as dancinhas do TikTok. Esses adolescentes que são meninas e meninos, eles não podem usar suas próprias redes sociais. Bom, minha gente, depois que essa vereadora explanou tudo isso daí, aí uma influenciadora chamada Isabelle Vidal também resolveu fazer um exposed do influenciador. O Ítalo Santos está envolvido no maior esquema de aliciação de menores de idade, de exploração sexual. E a mídia só fala sobre pose do rodo. Então foi o que eu supostamente falei no início, né, pessoal? Então, é um caso muito grave, é um caso triste, né? Se for verdade isso aí também, né? Então, a gente não tem provas. Então, são tudo suposições, né? Acharam, ouviram, falaram, eu não falei nada. E para comentar é vocês aí no final do vídeo. Vamos lá, o Ítalo Santos é o pedire brasileiro. O Ítalo Santos está envolvido no maior esquema de corrupção. Pedire brasileiro, né? Então, quem soube da... Duvido alguém aqui não saber do caso do Puff Daddy, né? Que é o que rolava nas festas deles lá, na White Party e nas festas no túnel lá da casa dele, né, cara? Então, ela aqui está falando, ela está afirmando, né, que ele fazia algo parecido com isso, né, cara? Então, cara, se isso for verdade, cara, isso é um lixo humano, né? Supostamente. São de menores do Brasil. Inclusive tem um vídeo de um menor de idade que com 15 anos de idade foi ponte entre o Ítalo e uma casa de aposta. Que com 15 anos de idade foi ponte entre o Ítalo e uma casa de aposta. E aqui, ponte, para quem não sabe o que é, talvez esse cara da casa de aposta seja uma pessoa que tinha interesse nesse rapaz. Não é? Para fechar o contrato, ele supostamente pediu favores a mais, se é que você me entende, né? Para fechar o contrato, óleo de bebê, aquela coisa toda, né? Supostamente, né? Foi o que eu entendi com essa colocação dessa menina aí. Recebeu uma interpelação judicial querendo proibi-la de falar sobre ele. Só que ela encarou, meteu no peito e resolveu falar coisas ainda mais pesadas, minha gente.
e está cobrando a imprensa, os influenciadores e os blogueiros para que também deem voz a ela, porque crianças e adolescentes podem estar sofrendo nas mãos desse cidadão. Se o Santos fosse hétero, ele já teria sido cancelado há muito tempo, isso não é segredo pra ninguém. Independente do que a gente representa ou do que a gente deixa de representar, a partir do momento que a gente está indo contra a lei, principalmente se for do Estado. Aí ela falou uma questão também já mais de política, né? Se ele fosse hétero, ele talvez estaria preso, né? Então a gente vive numa época onde as pessoas não héteras têm mais palavras, têm mais poder do que os héteros, né? Então tem essa pseudo rivalidade, tudo obviamente supostamente, né? Então falaram, não sou eu que estou dizendo, né? É sobre isso. Da criança e do adolescente, a gente tem que ser cobrado. Ele não é, porque todo mundo que se levanta contra qualquer coisa que ele faz, ele quer meter processo. E ele ameaçou me processar também, só que eu não tenho medo de ninguém. Me mandou uma notificação no Instagram, o que ele normalmente faz com todo mundo, aí a pessoa vai lá e apaga o vídeo. Por isso que não tem conteúdo de ninguém contradizendo ele. Não é porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, só que ele não deixa ninguém falar. Porque uma semana antes de eu começar a gravar pra internet, eu recebi uma revelação de que a mulher me via com uma multidão de adolescentes. A maior parte do meu público é adolescente. Eu não sou perfeita não, mas eu venho aqui falar pra eles que o que vale pra mim não vale pra ele. Que existe coisa de adulto, coisa de criança, que o adolescente sempre tem que estar tendo que se colocar no lugar dele, porque tudo que envolve adolescente dá merda. Tudo que envolve menor de idade dá merda. E a gente não pode querer só botar a nossa energia na merda. A gente tem que botar pra prever também, porque quem não escuta cuidado, escuta coitado. E eu tô falando, cuidado, então. Você tem noção da influência que você tem. Você podia ter usado isso de forma positiva, ensinando as meninas a usar os métodos contraceptivos, ensinando as meninas a se cuidar, ensinando as meninas a escolher bem os seus parceiros. Na época que a Camilinha tava mais sofrendo hate, que os outros estavam chamando ela de... Sabe o que você fez? Você foi defender ela? Você fez alguma coisa por alguém? Não. Você foi e botou ela na garupa do Nino Abravanel, o garoto que tem maior fama de comer... E aí fala, eu que tô falando mal da sua filha? Ou você que tá passando pra internet uma imagem de uma mulher de quase 30 anos, entendeu? Que tá extremamente carente, que toda semana precisa trocar de namorado, que toda hora entra num drama diferente. Sabe que isso acontece na vida real, mas a gente não tem que estimular isso ao ponto da pessoa engravidar. Caralho, mano, a Camilinha já tá com quase 30 anos. Nossa, vi uns vídeos do TikTok dela. Muito tempo atrás, logo no início, assim, que ela começou aí com esse cara ali e tal. E se isso for verdade que ela tá falando, né, cara, então... olha só a quantidade de traumas, né, que uma pessoa pode sofrer estando à mercê de pessoas de má índole, supostamente. Entendeu? Se você acha isso normal, o problema é seu. Queira isso pra sua vida. Enquanto eu estiver na internet, eu sempre vou estar levantando a pauta de que adolescente é adolescente e adolescente tem que se colocar no lugar de adolescente. Vale lembrar que em dezembro de 2024, ele tornou-se investigado pelo Ministério Público da Paraíba por supostamente estar fazendo práticas criminosas com crianças e adolescentes. Na época, a promotora Ana Maria França disse à CNN que recebeu diversas denúncias através do Disque 100, reprovando a conduta do influenciador de crianças e adolescentes. Parece que essa investigação aí acabou não dando nada, terminou em pizza, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre quem é Ítalo Santos. O influenciador é paraibano e nasceu em Cajazeiras, no interior. Ele tem mais de 17 milhões de seguidores no seu Instagram e ficou famoso fazendo conteúdos de danças e esquetes, sempre utilizando crianças e... O maior problema é que o cara tem poder, né, velho? Não só como monetário de influência, então o cara vai conhecer muita gente. Importante no poder também, então... Infelizmente, qualquer ação contra esse cara aí... supostamente pode virar em pizza. Esse é o nosso Brasil, né? Então, entenda como funciona o jogo e entenda como jogar. Adolescentes como gancho nos seus conteúdos. Fora isso, ele também promove um site de sorteios. E através desse site ele conseguiu muito poder aquisitivo e financeiro. Bom, minha gente, ele usa em seus vídeos adolescentes de 15, 16, 17 anos com várias danças de conotações sexuais e algumas esquetes pra lá de suspeita. E entre essas adolescentes, duas aparecem mais do que as outras. Eu não vou citar o nome delas aqui, minha gente, porque eu não tenho interesse de promover e também expor essas crianças. Bom, minha gente,
Duas delas são as favoritas dele e acabam aparecendo mais do que as outras em situações um tanto quanto controversas. Uma delas, um tempo atrás, apareceu no estúdio de tatuagem, fazendo uma tatuagem, e depois essa mesma criança, eu falo criança, né, minha? Essas adolescentes são crianças, teve um envolvimento com um tatuador que tinha mais de 30 anos. Depois, uma que é a mais famosa de todas, acabou engravidando aos 17 anos do irmão do ídolo. Essa gravidez foi explorada de todas as formas por ele. E agora, minha gente, cerca de uma semana, ela anunciou que perdeu o bebê através de um aborto espontâneo. Bom, minha gente, chega tantas denúncias, mas tantas denúncias sobre esse influenciador e nada acontece. Por que será, minha gente? Será que ele faz tudo dentro da lei? Esse conteúdo até pode ser legal, mas de certa forma, minha gente, é Digo de novo, infelizmente, supostamente o nosso Brasil varonil, ele vive de interesses. Se nada aconteceu com esse cara, se tantas provas foram levantadas contra ele e foram explanadas devidamente na justiça, com certeza alguém está lucrando com isso, e esse alguém não quer deixar de lucrar, por isso passa pano e permita que esse cidadão continue fazendo as coisas que ele está fazendo supostamente erradas, né? Moral. A gente vê um esforço muito grande do Poder Judiciário e do governo tentando censurar e calar os cidadãos através da internet da regulação do artigo 19 do Marco Civil. Mas, minha gente, eles querem fazer isso para que a gente não fale mais de políticos e de pessoas famosas. Enquanto isso, crianças e adolescentes vivem sofrendo na internet aí e não fazem nenhum tipo de projeto para defender esse tipo de público, né? Não seria viável fazer um projeto de regulação para proibir esse tipo de conteúdo com criança e adolescente? Mas a gente sabe qual é o interesse dos grandões aqui do Brasil, não é não? A gente sabe. Bom, minha gente, mudando de sebo, a gente vai falar agora da Cariúcha, que causou o maior climão no programa Fofocalizando ontem e está sendo tremendamente cancelada mais uma vez. Confesso que não conheço essa moça aí. E vamos ver o que aconteceu aí, né? Acho que foi no SBT. A Thaís Teixeira está participando de algumas edições do Fofocalizando como convidada. Porém, minha gente, ela está se expondo com Cariúcha direto porque a Cariúcha não deixa ela falar e vive atropelando as falas dela. Mas, minha gente, quando ela... Já temos outros apresentadores que faziam a mesma coisa, né? Faustão, Ratinho, Silvio Santos às vezes também, né? Tinha esse costume parecido de interromper as pessoas no meio das suas falas, né? Vamos ver se é a mesma seara, a mesma escola aí dessa Cariúcha. Foi reclamar ao vivo, a garota da laje disse que o programa era dela e que a Thaís era só convidada. Pra ela, né? Pra Cariúcha? Não, mas se ela vai me deixar falar hoje, né? Oxê. Porque se ela não for, diga que aí eu peço pra sair. Que fica ali isso? do lado de fora. Thaís, entenda que o programa aqui é meu e você é, você é convidada. Então você tem que não ter é oficial. Então você tem que não ter é oficial. E você tem que saber receber a Não, meu amor. Amor, eu falei isso Léo Dias. Ah, meu amor. Que Léo Dias é Léo Dias, eu não sou Léo Dias. Você grita isso não, e eu você entendeu livre. Pra lá. Olha de ninguém me trata bem, amor. Diretor, esses seus convidados estão muito abusados, né? Cariúcha tem que tratar bem os convidados. Claro que tem. Tem que tratar bem os Eu convidados. trato bem, mas Ela quer falar, não deixa Olha. ninguém falar e ainda quer ter razão, gente. Ainda toma café com energético. Toma. olha só. Opa! Botaram alguém no lugar aí. É isso aí, pessoal. Aqui um bom exemplo, né? A gente sempre ter as nossas opiniões, mesmo quando elas forem contundentes, né? A gente expressar de uma maneira educada, de uma maneira ponderada e com embasamento no que a gente fala. A gente não precisa estar à mercê de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então a gente não pode
deixar isso acontecer, né? Mesmo que a pessoa for um superior seu. Vou contar uma história aqui bem rápida. E aconteceu há um tempo ali, quando eu estava na CLT também. Um gerente me pediu para expor umas placas de promoção. Eu estava trabalhando no mercado, né? E eu o indaguei. Essas placas estão atualizadas? Ah, pergunta para não sei quem ali, que tal, e coloca as placas lá. Beleza, eu expus a minha ideia, as minhas opiniões, né? Mesmo ao superior. Eu perguntei para uma pessoa ali que era, né, segunda hierarquia ali, ela disse, não, está tudo certo, pode colocar, né? Então, expus ali um problema, né? Não me omiti, a pessoa pediu, mesmo assim para eu colocar, eu fui lá, coloquei. Aconteceu que tinha um produto que não estava na promoção e o cliente foi lá, reclamou e levou o produto. Acho que até de graça, se não me engano, pelo Procon, né? Quando o preço está errado, não, quando está vencido, tu pode levar. Mas se o preço está errado, tu leva pelo preço que estava exposto ali. Esse cara ainda estava tratando com um dos donos do mercado também, né? Então ficou um clima extremamente chato ali para ele, né? Sendo que eu questionei, expus ali as coisas que eu estava vendo, né? E não fui praticamente ouvido, né? Então eu sempre fiz isso em todos os meus trabalhos, assim, nunca, né, saí fazendo uma coisa porque a pessoa mandou, né? Eu sempre analisava, porque eu sempre tinha e sempre tenho um domínio das coisas que eu faço. E eu sempre pergunto e mostro, não interessa se é o líder, é o chefe, tal. E se mesmo assim, com as evidências, a pessoa quer que eu faça aquele trabalho, eu vou fazer. E tá tudo certo, né? Então aqui a convidada está expondo as coisas que a outra pessoa faz, né? E a pessoa está extremamente desconfortável com uma realidade, né? Então talvez ela seja uma pessoa que não deixe a outra pessoa falar, que é o que está sendo comprovado aqui nesse vídeo, né? Explica uma coisa pra senhora. O programa que você tá chegando agora. Ela quis dar uma lapada na Thaís, minha gente, e achou que tava abafando. Mas a gente sabe que quanto mais a pessoa sobe, mais alto é o tombo quando o ego ultrapassa barreiras inimagináveis, né? E agora a Caiúcha está sendo canceladíssima na internet por conta disso. E a gente vai falar de Davizinho. Muito provavelmente vai vir pedir desculpa, aquela cara de o gato das botas lá do Shrek. E já era, fica tudo por isso mesmo, né? Vamos ver quem é o próximo da lista. E o Brito? Ai, mas eu digo pra vocês que eu tenho uma preguiça desse Davi. Só vou falar porque é notícia mesmo. Meu Deus, eu tenho uma preguiça de falar desse menino. Eu sou outro também, não gosto muito de falar desse cara aí, meu. Que papelão, né, cara? Lá dentro da casa, porque não sabe quem é esse cara aí, foi campeão do Big Brother. Qual edição? A última? Penúltima, enfim. E sempre dizia que era apaixonado pela pessoa, que ele estava lá na rua, que a pessoa fez bastante coisa pra ele. E quando ele ganhou o prêmio, ele se fez de louco, né? Não conheço essa mulher, a gente estava se conhecendo, tal. Perdeu na farofa. O Davi se tornou réu na justiça em dezembro de 2024, quando ele ameaçou, através de uma chamada de vídeo, a sua ex-namorada Tamires com uma arma. Vocês lembram dessa situação, né? Porém, minha gente, agora ele teve que prestar depoimento lá na Polinter, em Salvador. E aí, minha gente, ele foi, prestou depoimento e ele saiu num total deboche da justiça. Eu sei que ele chorou numa live, se eu não me engano, ou num vídeo que ele fez sobre a esposa ter dado um pé na bunda dele, né? Supostamente ter garantido ali os seus ótimos futuros anos aí com uma gorda pensão, né? Os caras, mano, os caras ganham uma grana, se deslumbra, velho. Isso aqui é uma coisa boa pra gente debater. Os caras ganham uma grana boa, se deslumbra, o cara fica rico, né, meu? E vê essas mulheres da DM ali, né?
mandando mensagem. E os caras ficam loucos, né, cara? E já assumem, já quer passar por nome. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a grande maioria dessas mulheres aí são pelo interesse. Já tem um vídeo aqui sobre como lidar com as interesseiras, né, cara? Né? Então, e não tem como tu passar uma mulher dessa pro teu CPF, né? Matrimônio, né, cara? Não tem como tu fazer um filho numa mulher dessa aí, porque com certeza tu vai te incomodar demais. Já dizia o nosso filósofo Peter Parker, Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, tu com muita grana, mano, tu vira alvo, um alvo assim gigantesco das tuas costas, né? Todo mundo quer se aposentar. Então, tomem cuidado. Dando risada e comendo pipoca, como se ele soubesse que de fato não vai dar nada pra ele. Dá só uma olhada nisso aí. Depois disso, ele está sendo massacrado nas redes sociais. Aí, eu te pergunto, cadê aquele movimento? Mexeu com uma, mexeu com todos. Nesse tipo de caso, como faz parte da patrulhinha deles, ninguém fala nada, ninguém comenta, não? A gente está vendo a ampla repercussão, Davi, a respeito dessa violência que aconteceu com a sua ex-namorada. Tem alguma coisa que você possa falar para nossa audiência agora? Davi, você não vai nem se defender, Davi, a respeito das acusações? A gente está ao vivo para toda a Bahia nesse momento, Davi. Davi, uma situação tão complicada como essa, você ri, Davi? Tantas mulheres assistindo, Davi. Você não vai falar nada, Davi, a respeito. Você não quer nem se defender, tem oportunidade, Davi. As pessoas que te deram um prêmio, Davi, no Big Brother. Zé tá ao vivo lá. Que mandou bem mesmo, cara. O cara não tem que dar satisfação pra ninguém mesmo. As coisas dele. Espero que ele tenha amadurecido e não caia mais em berços como esses que ele caiu, né, cara? Aqui talvez eu até fiquei feliz de ver esse amadurecimento mesmo, cara. Não adianta, não precisa ficar dando palco pra palhaço, né? E reportagem no Brasil é palhaçada, tudo tendenciosa, né, cara? Só querem ganhar lucro em cima da desgraça, da polêmica do outro, que tem que tirar o chapéu pra esse cara aí. Eu ia fazer a mesma coisa. A chamada de... Foi verdade o que ela falou? Você não vai falar nada, Davi? Não tem nada a dizer. Tantas mulheres, Davi, tantas mulheres que apostaram e votaram em você pra você ganhar o prêmio milionário do Big Brother. Pois é, Juca, ele não quer falar não. Ele tá comendo pipoca, sorrindo, fazendo desdém de uma situação tão séria como essa. Muito complicado. Você não vai falar, Davi, você tem oportunidade nesse momento, Davi. A gente quer ouvir seu lado, Davi. Você tem a oportunidade de dar a sua versão do fato, Davi. Conta aí pra gente. Pois é, Juca, ele não quer falar, ele tá comendo pipoca. Ele tá comendo pipoca. A gente tá dando a oportunidade pra ele justificar, amigo. É porque não... Tá ali. Olha, gente, agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Vamos falar do meu queridinho Davizinho Brito, né, gente? Porque vocês sabem, né, gente, que todo mundo agora acusaram meu bebezinho Davi. E eu adoro passar um paninho pra ele. Todo mundo fala, Sônia Caixão, porque você defende tanto ele. Mas eu defendo ele, gente, porque ele é um menino bom. Todo mundo pega no pé dele, viu, gente? E eu acho muito terrível quando todas as pessoas pegam no pé do menino Davi. Ele mesmo registrou uma queixa contra a ex-namorada dele, porque ela estava importunando ele primeiro. E o fato dele pegar um revólver só para fazer ameaças contra ela não configura nada, porque ele é um menino do bem. E vocês precisam entender que eu passo um pano para ele a todo momento. E eu tenho muita credibilidade, meu nome é Sônia Caixão. Vocês sabem disso, né, gente? O que vocês estão achando da atitude do menininho Davi, minha gente? Não tem nada a dizer. Tantas mulheres, Davi, tantas mulheres que apostaram e votaram em você pra você ganhar o prêmio milionário do Big Brother. Tá comendo pipoca, sorrindo, fazendo desdém de uma situação tão séria como essa. Muito complicado. Você não vai falar, Davi, você tem oportunidade nesse momento, Davi. O que vocês estão achando da atitude do menininho Davi, minha gente? Deixa aí nos comentários. Bom, minha gente, de sexta-feira eu sempre trago conteúdos mais divertidos, mais leves.
Mas teve tanto sebo acontecendo esses dias que eu tinha que falar disso aí, porque eu também tenho a função de informar aqui, né? Mas eu confesso pra vocês que esse tipo de assunto me deixa bravo. Não gosto nem de gravar vídeo, nem consigo fazer piadinha. Tem tanta gente cebosa, não. Mas eu prometo pra vocês que segunda-feira eu vou trazer um vídeo daqueles de verdade. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Falei bastante aqui, como sempre, né? Então gosto das inserções no meio do vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse react aí e esse canal aí muito bacana aí desse mano. Vou deixar aqui na descrição o canal. E enfim, quem quiser curtir na íntegra aí, sim, esse senhor negro aqui dando as inserções totalmente pertinentes e totalmente atuais para o nosso núcleo aqui, que deixe nos comentários alguma melhoria, alguma reclamação, ou se você concorda aí 100% aí com esse interlocutor aqui fantástico que vos fala. Enfim, entretanto, todavia, vou parando por aqui. Um abraço, beijo no coração. Até o próximo vídeo, gente. Embora.